da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na TV Araxá Educa. Chegou aí o momento da língua portuguesa. Eu sou a professora Dayana. Vamos juntos? Olha só, a nossa aula de hoje é sobre parônimos e homônimos. Que isso, professora? Já não basta sinônimos e antônimos, agora temos parônimos e homônimos? Temos. Você vai saber já já. Mas antes disso, vamos relembrar o que foi dito na aula anterior. Nas aulas anteriores, nós estudamos aí um pouquinho da ortografia. Estudamos aí sobre o G e também sobre o J. Bom, a letra G, relembrando aqui, ela pode representar dois fonemas diferentes na nossa língua portuguesa. Ela pode representar o fonema G, é assim que falamos os fonemas, G com a vogal A, como é a palavra aqui, gato. Também com a vogal O, gosto ou gosto. E também angu, acompanhando aí a vogal U. Agora, se ela estiver acompanhada do E ou do I, ela terá o fonema J, do J. Vejam aqui, gente. E também giz. E quando a gente quer que o E e o I esteja acompanhado do fonema G também, utilizamos aí o U para formar esse fonema. E o J, né? Nós vimos aí que o J, acompanhado de qualquer uma das vogais, vai ter o seu fonema mesmo, o J, certo? Vejam bem, com a vogal A, janela, com a vogal E, jeito, a vogal I, giló, com a vogal O, joia, com a vogal U, junto. Lembrando que o J pode aparecer não apenas no início da palavra, mas também ali em outra sílaba entre as outras sílabas. Por exemplo, o caso da palavra canjica, também grafada com a letra J. E nós vimos aqui as regras, né, com as terminações, as regras para o uso da letra G, agem, igem, ugem, né? Vimos alguns exemplos como aterrissagem, bagagem, viagem, carruagem, coragem, massagem e muitas outras. Agora, acabadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, acentuados, vejam bem, contágio, colégio, prodígio, litígio, relógio e refúgio. E palavras derivadas de outras que são grafadas com a letra G. Como é que ela é utilizada? Ó, engessar, que vem aí da palavra gesso. Isso é derivada da palavra gesso. Massagista, que é derivada da palavra massagem. E vertiginoso, derivada da palavra vertigem. E também temos os verbos terminados em ger ou gir. Proteger, infligir, fugir. Lembrando que dependendo da conjugação do verbo, ele vai ser grafado com o J. Por exemplo, a palavra, o verbo proteger, no imperativo, proteja. Aí sim teremos que utilizar o J. E fugir também, fuja, né, que é o verbo fugir, no imperativo, será grafado aí com o J. E para o J, para a letra J, nós vimos aí as regras, né? As palavras de origem indígena ou africana, né? Vão ser grafadas aí com o J. Genipapo, canjica, jerimum,
E derivados de vocábulos terminados em já. Ó, laranja. Aí o derivado será grafado com J. Laranjeira. Lisonja, e a sua derivação será grafada também com J. Lisonjeiro. E resultantes de conjugações dos verbos terminados em jar ou gear. Ó, arranjar, arranje, arranjemos, será grafado aí com J. Pagear, pageava, pageavas, será grafado também com J. E agora eu convido você para uma leitura, para tratarmos do nosso assunto da aula de hoje. Vamos lá? É um diálogo entre pai e filho. E o filho pergunta: pai, qual a diferença entre infração e inflação? E ele responde: bem, infração é quando alguém sabe que cometeu um erro e é punido. E inflação? E ele: bem, aí é quando ninguém sabe quem cometeu o erro e todos são punidos. E você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? São palavras muito parecidas, tanto na pronúncia quanto na escrita. Ó, infração, inflação, né? Sabemos que a infração é quando a gente comete um erro, né? E somos infratores, por exemplo. E a inflação? Ele respondeu corretamente o que o filho queria saber? Não, né? Porque inflação trata aí da alta dos preços de produtos e tudo mais, não é mesmo? Vamos analisar então, olha só. Infração, inflação, são bem parecidas tanto na pronúncia quanto na escrita, mudando aqui uma letra. Absolver e absorver são muito parecidas também. E você sabe o significado de absolver e absorver? Sabia que existe diferença? Bom, absolver tem o sentido de perdoar e absorver é como esponja mesmo, né? Que absorve. E a palavra descrição e discrição tem diferença também. São palavras bem parecidas, né? Mas com a grafia um pouco diferente e também a pronúncia um pouco diferente. Vejam bem, descrição é quando se descreve algo, não é mesmo? E discrição é algo discreto. Ó, nós chamamos esse fenômeno, né, de palavras parecidas, porém com algumas letras diferentes, nós chamamos isso de parônimos. Vamos ver o que significa? Olha só, os parônimos são as palavras que se assemelham na grafia, tanto na escrita quanto na pronúncia. Entretanto, diferem no sentido. Não é mesmo? Tem sentidos diferentes. Vejam essas palavras, ó. Emigrar, imigrar e migrar. Você sabe qual é o sentido de cada um deles? Ó, emigrar é quando eu vou para outro país. E imigrar é quando vem outra pessoa de outro país para o nosso país, para viver, trabalhar, né? Imigrar é quando não se ultrapassa das barreiras do território brasileiro, por exemplo. A pessoa sai de uma cidade e vai para outra trabalhar, mas dentro do território brasileiro. Chamamos de migrar. Perceberam? Mesmo palavras muito parecidas se diferem na hora de escrever e também têm sentidos diferentes. Vamos a alguns exemplos, olha só. Aprender e apreender. Aprender
é tomar conhecimento. Quando estamos estudando, estamos tomando conhecimentos. E apreender, que quer dizer capturar, assimilar, certo? Ó, cavaleiro e cavalheiro são duas palavras diferentes, muito próximas, mas são de grafias diferentes. Vamos ver, o cavaleiro, aquele que cavalga, e cavalheiro, chamamos homem gentil. Comprimento e cumprimento, é muito comum confundir esses dois termos. Comprimento é quando estamos falando de extensão, de comprido, e cumprimento é a saudação. Olá, isso é cumprimento, cumprimentar. Agora, delatar e dilatar. Delatar tem o sentido de denúncia, denunciar. E dilatar é alargar. Agora, despensa e dispensa, também muito parecidas e muito fáceis de serem confundidas. Ó, a despensa é o local onde guardamos, né, mantimento. E dispensa é o ato de dispensar. Quando alguém diz, você está dispensado. Perceberam? E agora eu te convido para mais uma leitura. Vamos aí de tirinha do Armandinho. Vejam bem. Adoramos cestas. Agora outra. Adoramos cestas. E o terceiro quadrinho, adoramos cestas. E aí? Ó, aqui ele está dentro do que podemos chamar também de cestas, balaio, né? Ele está junto com o animalzinho dele aqui. Agora, ele já está no sofá. Cesta com S e S novamente é aquele cochilinho após o almoço. Você sabia o nome disso? E cestas, sextas-feiras, certo? Perceberam que cestas e cestas são parecem a mesma palavra, tem aí a mesma pronúncia, mas são escritas diferentes e têm sentidos diferentes. Mas você pode confundir com parônimo, mas percebendo que a gente fala igualzinho as três palavras, cestas, cestas e cestas. Perceberam? Nós chamamos isso de homônimos. Vamos ver aí a definição dos homônimos. O termo homônimo vem do grego e possui dois morfemas, sendo homos, que significa igual, e onima, que significa nome. Então, são nomes iguais para coisas diferentes. Lá nos parônimos, vimos que são muito parecidos. Então, parônimos são, perdão, parecidos. Já homônimos são palavras iguais na pronúncia. Vamos ver mais sobre isso, ó. As palavras homônimas são as que possuem sentido diferente, porém com a mesma pronúncia ou grafia, sendo que elas apresentam diferentes tipos de classificação. Sim, aqui nos homônimos nós temos suas classificações. Vamos ver? Olha só, as palavras homônimas podem ser classificadas como homógrafas, ou então como homófonas ou perfeitas. Como é isso? Vamos ver cada um deles. As homógrafas, vejam bem, tem a ver com a grafia, certo? Ou seja, a escrita da palavra. São palavras iguais na grafia e diferentes na pronúncia. Ou seja, são homônimas, mas não se pronunciam igualmente. Vamos ver? Olha, colher, que pode ser lido também como colher.
Colher é o substantivo, é o nome daquele objeto que a gente utiliza para tomar aquela sopinha. E colher, que é o verbo de colher, colher a cebolinha para pôr no caldo, sabe? Agora, outra palavra, jogo. Pode ser tanto lida como jogo, como substantivo jogo, ou também como eu jogo, como verbo. Perceberam? É escrito idêntica. Aí a gente vai perceber aí no contexto de um texto, não é mesmo? E denúncia, que acentuada, aliás, aqui está escrito denuncia, né? Ela denuncia o rapaz, mas eu acrescentando apenas o acento, aí vira a palavra denúncia, que é, no caso também, mais um substantivo. E agora as palavras homófonas, ou seja, que tem aí o som igual. Quando eu falo homófonas, tem a ver com fono, ou seja, som, a fala, a pronúncia é igual. Vamos ver. Ó, são palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia, ou seja, na escrita. Vamos ver como fica? Ó, concerto e concerto. Perceberam que na grafia é diferente? Concerto e concerto. Concerto, concerto de ópera. E concerto com S, concerto de concertar. Censo e censo. E acender e acender. Aqui, censo com C, censo com S, acender com C, acender com S, C, né? Acender, ligar a luz, acender a luz. Acender com SC, subir, certo? E temos também as homônimas perfeitas, as palavras que são homônimas perfeitas, ou seja, elas são iguais na pronúncia e iguais na grafia, mas em sentidos diferentes, que são elas, ó, caminho. Caminho, dependendo do contexto, da construção do texto, temos o caminho a ser seguido, ou quando eu vou conjugar o verbo, eu caminho. Cedo, né? Pode ser tanto do verbo ceder, eu cedo, ou também pode indicar aí cedo, de manhã cedo, chegar em casa cedo. E também, ó, são. O são também, dependendo do contexto, podemos julgar que ele é um verbo, todos são felizes. Ou então, na questão de saúde, né? São, ele está são, ou seja, ele está saudável. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos hoje os parônimos e homônimos. Os parônimos, percebemos então que são palavras com a pronúncia e a escrita parecidas, parônimos parecidas, mas de sentidos diferentes. Vimos também os homônimos, são palavras que as pronúncias são iguais, mas dependendo aí da forma como é escrita, tem sentidos diferentes, não é mesmo? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá!